Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, a gente vai conversar com vocês a respeito de mais um possível time do Clube do Remo que pode entrar em campo diante do Volta Redonda no próximo sábado no Mangueirão. E como é que vem esse voltaço para encarar o Leão nesse duelo decisivo pela 16ª rodada da Série C? Como essa equipe carioca pode atuar jogando aqui em Belém do Pará? A gente também vai conversar a respeito aí das possibilidades ainda de chances de classificação do Clube do Remo. Será que são realmente remotas? Isso e muito mais agora, é mais um vídeo aqui do canal. Vem com a gente. Eu já peço para você que é novo, nova por aqui, que se inscreva no canal, ative o sino de notificações. E lembrando, galera, assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. E deixa o like, que é muito importante para que o YouTube entenda que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. É só clicar no botão gostei, é de graça e não dói nada. Esse vídeo tem o apoio e o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Hoje tem Copa Sul-Americana, tem também aí Libertadores da América, o Flamengo entra em campo aí, o time brasileiro lá no Maracanã contra a equipe do Olímpia, e a chance de você profetizar com a Bet dos brasileiros. É só pegar do celular, apontar para esse QR Code na tela, acessar o link na descrição e também no primeiro comentário fixado, utilizando sempre o cupom Chaves Remista. Lembrando, assim, que você se cadastrar, é só chamar a gente lá no direct do Instagram que você ganha na hora ou um boné exclusivo da Bet Nacional. Bom, pessoal, quero conversar com vocês aqui a respeito do nosso próximo adversário na Série C, que é a equipe do Volta Redonda, tá? A equipe carioca que tem, nesse momento, o melhor ataque da Série C do Campeonato Brasileiro com 26 gols. É uma equipe perigosa, é uma equipe que tem um meio de campo forte, é uma equipe que defensivamente é consistente, toma poucos gols, não à toa, nesse momento, ocupa a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série C. E, coincidentemente, a última vitória do Remo sobre o Voltaço aconteceu aqui em Belém do Pará, no ano de 2019, 2-1, um jogo muito duro, muito difícil. Naquela época, o Remo, comandado pelo Márcio Fernandes, venceu com os gols do Emerson Carioca e também do Gustavo Ramos. Mas a vibe é outra, o Volta Redonda sempre fazendo campanhas aí bem interessantes. Os últimos 2 confrontos do Remo contra o Voltaço foram lá no Rio de Janeiro, inclusive no ano passado a gente perdeu por 3-0 para eles, né? Eles que se classificaram também para o quadrangular do ano passado, não conseguiram o acesso e esse ano estão de novo aí lutando pela classificação para a Série B. E o Volta Redonda que é comandado por um ex-azulino, né? O Rogério Corrêa, mais uma vez aí está no comando do Volta Redonda. Ele que jogou no Clube do Remo em 2009, era um grande zagueiro, infelizmente chegou aqui numa fase que o Remo infelizmente lutava para ter calendário, né? Jogou apenas o Parazão de 2009 por aqui, mas fez carreira aí pelo futebol, especialmente do sul do Brasil, passou pelo rival também e vem fazendo esse trabalho aí bom na equipe do Volta Redonda esse ano, já chegou aí na semifinal do Carioca, caiu para o Fluminense, que foi o campeão, e tem um trabalho bem interessante. Alguns dos destaques aí do Volta Redonda, né, como por exemplo o Wellington Silva, na lateral direita, que jogou no Clube do Remo em 2021, naquela Série B. Detalhe, tá? No Clube do Remo, o Wellington Silva se machucava muito, vivia machucado, vivia entregue ao NASP, e lá no Volta Redonda é impressionante como ele tem um vigor físico interessante e tem um número de jogos muito bom nessa temporada. Aliás, ele estava fora do último jogo por questão de terceiro cartão amarelo, de suspensão, e deve enfrentar, né, deve voltar ao time titular da equipe do Voltaço para esse confronto contra o Leão Azul Paraense. Tem também lá o Bruno Barra, que é um volante muito experiente, já joga há muitos anos lá na equipe do Volta Redonda, e eles têm como artilheiro principal aí na Série C com 7 gols o atacante Ítalo, tá? O Ítalo que é um dos principais jogadores aí, Ítalo Carvalho, um dos principais jogadores do Voltaço nessa Série C, inclusive já deixou a sua marca aí contra o Paysandu nessa Série C, quando venceram por 3-0 lá no estádio Raulino de Oliveira.
Enfim, é uma equipe que tanto em casa, né, lá no Rio de Janeiro, quanto fora de casa, uma equipe que dá muito trabalho, tem um meio-campo muito interessante. E vamos ver, né? Vamos ver como é que o clube do Remo irá se comportar diante desse adversário perigosíssimo. O Volta Redonda é mais tímido que o Ipiranga, tá? O Ipiranga já deu trabalho pra gente na última rodada, a gente venceu daquela maneira que a gente venceu. Então, para o Remo conquistar um bom resultado, vai ter que jogar mais bola do que jogou no último sábado, tá? É uma equipe chata, é uma equipe que gosta de ficar com a bola, é uma equipe que joga verticalizando o jogo, numa espécie ali de 4-4-2, muito organizado. É uma equipe realmente muito forte, compactada. Não vai ser fácil para o Clube do Remo esse jogo no próximo sábado, às 7 da noite, lá no Mangueirão. E segundo o repórter Paulo Cachado, né, durante o trabalho de hoje, o Remo colocou uma nova formação aí que pode entrar em campo no sábado contra a equipe do Voltaço no Mangueirão. Vinícius no gol, Lucas Marques, Diego Ivo, Ícaro e Evandro, Uchoa, Claudinei, Richard Franco, olha aí o Franco entrando no time, Jean Silva, Muriqui e Fabinho, tá? Esse foi o time Cachado aí, colocou no cartaz esportivo da Rádio Clube hoje. Pode ser o time que deve entrar em campo aí no próximo sábado. Ainda pode ser que aconteça alguns ajustes aí, especialmente no meio-campo, né? Por exemplo, na minha opinião, o Curuá entrando no time não acharia nenhum exagero, tá? Ali para dar uma consistência maior junto com o Show, liberaria mais o Claudinei para ajudar, inclusive, o Richard Franco nessa criação de jogadas. Lembrando que o Rodriguinho está suspenso e o Remo tem um sério problema nesse meio de campo, no setor de criação. Porque colocar uma responsabilidade em cima do Muriqui eu acho muito complicado. Inclusive, dei uma opinião no vídeo de ontem sobre essa situação. Não tem como o Franco ficar fora desse time, né? Inclusive, ele foi entrevistado hoje da Remo TV e deve sim entrar em campo no próximo sábado por merecimento. O Franco já merece ter uma titularidade definida, né? Aí no time do Clube do Remo. Não entendi porque ele não começou o jogo no último sábado. O Catalá deixou ele no banco, ele tinha ido muito bem lá contra o Náutico nos aflitos, entrou contra o Ipiranga, fez o gol da vitória e tomara que ele seja realmente titular no próximo sábado contra a equipe do Voltaço. E no ataque, né, eu tiraria o Fabinho e colocaria ou o Elton, que pelo visto não está 100%, né, ou deixaria o Muriqui para fazer a função ali de um centroavante. Por quê? Porque vocês lembram, na era Marcelo Cabo, que o Muriqui jogava nessa posição, nesse esquema tático do 4-4-2 na era Marcelo Cabo, e com o Jean Silva jogando do lado. Foi, inclusive, o melhor momento do Jean Silva na temporada, jogando ao lado do Muriqui ali. Os dois não guardavam muita posição e abriam um espaço muito para quem vinha de trás. Óbvio que ali tinha o Pablo Roberto organizando mais o meio-campo, dando mais espaço, dando mais opções para quem vinha de fora, mas era um Remo muito agressivo, era um Remo que atacava muito, que pisava na área com vários jogadores. Foi o melhor momento do Remo, aquele esquema tático ali que o Cabo montou. Depois o Pedro Vitor assumiu o lugar do Jean Silva, né? Não saiu mais do time. O Pedro Vitor que jogava pelo lado esquerdo do ataque, depois o Catalá descobriu ele pelo lado direito, cortando para o meio e finalizando. Enfim, alguns dos bons momentos que o Remo teve na temporada também foi com essa formação, mas na era Marcelo Cabo ainda. Na era Catalá, a gente não teve muitas dessas opções com esse sistema tático. Só que com as opções escassas aí que o nosso treinador está nesse momento à disposição, pode ser que ele de novo opte por esse esquema do 4-4-2, né? E aguardar aí a questão da situação do Thiaguinho, que pode ganhar chances no segundo tempo. Também aí em relação ao Renanzinho, que pode também entrar no segundo tempo, para ver se ele aproveita o Ronald de uma maneira melhor, ele que foi mal no jogo contra o Ipiranga, né? Talvez utilizando o Ronald pelo lado esquerdo do campo. Tudo isso opções para o segundo tempo. Mas repito, eu acho que o caminho para o Remo ter uma vida menos complicada, porque o jogo vai ser complicado, como qualquer jogo nessa Série C, é o Remo ter um meio-campo consistente. Por quê? Porque vai encarar uma equipe muito forte, uma equipe que gosta da posse de bola e gosta de verticalizar o jogo, né? Não sei também, né, como é que o Volta Redonda vai encarar esse jogo aqui, porque vocês sabem que essas equipes chegam aqui, clima quente, né, umidade lá em cima, os caras acabam se às vezes contentando com empate, como o Ipiranga estava se contentando naquele jogo de sábado. O Ipiranga cansou, não quis mais jogar e viu o Remo fazer o segundo gol, né? Então depende muito também da postura do adversário. Óbvio que o Volta Redonda não vai jogar de peito aberto contra a gente, não seriam loucos. Eles vêm respeitando, mas
jogando com inteligência. Essa inteligência que a gente vai ter que ter nesse jogo complicado do próximo sábado no Mangueirão. Hoje, inclusive, lá no perfil oficial do Nosso Futebol, saiu mais uma pesquisa lá do site Chances de Gol sobre possibilidade de classificação aí para a segunda fase, né? Eles colocaram ali que o Clube do Remo tá com 4,6, 4,9, salvo engano, de chances de classificação. Eu vou repetir mais uma vez o que eu sempre falo aqui pra galera, sabe? Eu, desde 2021, quando o Remo tinha praticamente 99% de chance de permanecer na Série B, que eu não consigo mais andar ao lado da matemática, sabe? O Remo, ele rasga todas as estatísticas. E pode ser que essa chance de classificação, né, aumente com o tempo e pode ser que ela chegue no zero. Mas hoje eu sigo a toada de que a minha maior preocupação é o Remo escapar dessa zona de rebaixamento da Série C, tá? Então, se a porcentagem ainda é baixa, né, ainda é baixa para a classificação, ela ainda está com uma porcentagem ali um pouco arriscada para não cair. Aliás, o Remo tem uma possibilidade maior de não ser rebaixado do que o Figueirense e a Aparecidense, que estão à frente dele na tabela. Né? E, inclusive ali levando em consideração os confrontos diretos que as duas equipes ainda terão até o final da competição. O Remo ainda vai encarar Manaus e Altos do Piauí, o Manaus fora e o Altos em Belém, duas equipes que estão nesse momento na zona de rebaixamento. Então, por isso que o jogo de sábado ele é muito importante para a gente. A gente tem que parar com esse negócio de porcentagem, de ficar sonhando lá na frente, porque tem que ser o jogo a jogo. Se não for o jogo a jogo, a gente vai perder o foco, vai se desconcentrar e não vai adiantar. Vencemos Ipiranga, foi o primeiro passo. Quem sabe vencer agora em Volta Redonda já dá uma tranquilidade, chegar a mais uma vitória. Eu sigo aqui que 6 pontos garante a gente na Série C, tá? Porque você soma mais 2 vitórias e aí chega a 6 vitórias e provavelmente nenhuma equipe que será rebaixada vai ter 6 vitórias. Então é muito importante mesmo o Remo somar mais uma vitória aí, mais 2 vitórias, perdão, no mínimo nessa Série C do Campeonato Brasileiro. E aí depois, o que a competição entregar pra gente, né? Se a sorte sorrir pra gente, a gente abraça, quem sabe, esse milagre de uma classificação. É isso, galera. Queria que vocês deixassem o like no vídeo, comentassem, compartilhassem, é muito importante, tá? E claro, se você é novo ou nova por aqui, não perca a oportunidade de se inscrever no canal. Um forte abraço e a gente volta em breve com mais informações sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto. Valeu!